Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. Bora lá para o nosso vídeo? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as lutas indígenas, principalmente sobre o Shondaro. Você conhece essa luta? Ou melhor, para início de conversa, os povos indígenas brasileiros têm um estilo de luta próprio? Você acredita que os nossos povos indígenas, esses povos originais aqui do Brasil, eles conseguiram, dentro da sua cultura, desenvolver um estilo próprio de luta? Ou será que eles só reproduzem lutas que trouxeram para eles, por exemplo, que os homens brancos ensinaram? O que você entende um pouquinho? Será que você já conhece alguma coisa? Eu acredito que sim, Vocês sabem que os povos indígenas brasileiros, sim, eles têm diversos tipos de lutas, Dentro da cultura indígena, nós vamos encontrar diferentes formas de lutas. E o mais interessante é que essas lutas, elas sempre estão relacionadas à tradição daquele povo. Olha só, as lutas indígenas são aquelas tradicionais dos povos indígenas brasileiros, sendo modalidades de artes marciais, como qualquer outra luta, mas também um estilo de vida para esses indígenas, Então, praticar uma dessas lutas, ser um guerreiro, um campeão de uma dessas lutas, traz assim um prestígio muito grande dentro da comunidade. E enche a comunidade também de orgulho, por ter um campeão daquela luta. Por isso que não é só uma luta, não é só uma atividade, Não é uma atividade ligada, por exemplo, à sobrevivência, mas acaba se tornando, para alguns índios, um estilo de vida, ok? Contudo, a grande maioria dos brasileiros desconhecem essas lutas, Vocês agora vão conhecer um desses estilos. Essas lutas, elas têm assim uma função muito importante, que é de resgatar e preservar a cultura desses povos indígenas, E elas são transmitidas de geração para geração. O que significa isso? Que os adultos ensinam os mais jovens e ensinam as crianças. Então, o adulto tem essa função de passar aquele ensinamento, aquela cultura da luta para os mais jovens, certo? E ela pode ser praticada tanto por homens quanto por mulheres, Então, ela não é uma luta exclusiva para os homens, as mulheres também podem praticar. O Uka-Uka, o Shondaro e o Ikindene, e também a luta Marajoara, essa sofreu um pouquinho mais de transformações, são exemplos dessas lutas indígenas brasileiras. Então, olha só, existem muitas outras, Esses aqui são alguns exemplos, talvez os mais tradicionais, os mais conhecidos e os mais praticados entre essa infinidade de etnias e de povos indígenas que nós temos no Brasil. Então, a gente recortou aí algumas para a gente entender aqui nesses nossos vídeos, ok? Então, para início de conversa, vamos fazer um primeiro exercício, vamos ver se vocês entenderam isso que a gente já conversou. As lutas indígenas são aquelas tradicionais dos povos indígenas brasileiros, sendo modalidades de artes marciais e um estilo de vida. Você pode dar exemplos de lutas indígenas brasileiras? Olhem, só para você citar os exemplos. Se você prestou atenção em mim, se você escutou o que eu falei, você vai ter facilidade para responder esse exercício. Mas ainda vou dar um tempinho para você poder responder no seu caderno, logo a gente volta para corrigir.
E aí, você conseguiu responder com facilidade? Lembrou de alguns exemplos? Nós falamos um pouquinho antes, hein? Então, as lutas indígenas são aquelas tradicionais dos povos indígenas brasileiros, né? A gente já aprendeu isso, sendo modalidades de artes marciais, por isso que são lutas, mas também tem um significado especial para o índio, porque é um estilo de vida, né? Ser um praticante, um lutador, é um estilo de vida diferente na comunidade, tá? Quais são os exemplos? Você conseguiu dar exemplos dessas lutas indígenas? Então, olha só, nós temos ali um slide antes, nós já colocamos esses exemplos, né? O Uka-Uka, o Shondaro, o Inkidene e a luta Marajoara. Esses são alguns exemplos, ok? Bora então, vamos para frente? Então a gente vai falar agora do Shondaro, uma dessas lutas. Vamos entender aí, especificamente entender um pouquinho mais dessa luta em questão, tá bom? Ela é uma luta indígena Guarani. Então o que é o povo Guarani? Um dos povos que compõe, né, os povos indígenas brasileiros, uma das etnias dos povos indígenas brasileiros. É a etnia que mais sofreu nas mãos dos colonizadores portugueses, tá? Então foi uma etnia que quase que foi totalmente dizimada, mas que ainda tem alguns índios, né, que conseguem preservar a cultura guarani, ok? Então, o Shondaro é um dos elementos dessa cultura, é a luta que era praticada pelos guaranis, ok? Ela tem ênfase no equilíbrio. E olha que interessante, os gestos da luta são baseados nos movimentos de animais e na atitude de fazer o quê? Desviar-se, preferindo não se contrapor ao oponente, deixando-o gastar as suas energias. Olha só que interessante, gente. Então, nós não estamos falando de uma luta aonde você vai ter que agarrar o teu oponente, aonde você vai ter que desferir algum golpe no teu oponente. Mas nós estamos falando de uma luta em que o guerreiro, ele vai desenvolver golpes de esquiva ou de desviar-se dos golpes do adversário, tá? Então ele vai movimentar o corpo, imitando alguns movimentos dos animais, mantendo-se em equilíbrio, então ele vai ter, né, ele trabalha muito com o equilíbrio do corpo, e com isso ele escapa dos golpes do adversário. E ele consegue preservar a energia do seu corpo e fazer com que o adversário canse. Então a ideia da luta é desviar-se do adversário e fazer o adversário cansar, até que o adversário não terá mais forças para lutar. E daí assim ele passa a ser o vitorioso. Viu só que interessante? Né? Como é bom quando a gente conhece algo diferente. Poucas lutas, né, têm essa característica de não haver um golpe. Eu não golpeio o meu adversário, mas na verdade eu faço com que ele se canse. Eu faço com que ele gaste energia usando movimentos rápidos de esquivar-se dos golpes que ele está desferindo, tá bom? A técnica, então, ela propicia uma eficiência tal, e olha que interessante, que segundo os guaranis, os antigos guerreiros Shondaro conseguiam o quê? Agarrar flechas em pleno voo. Cara, isso é quase Matrix, né? Agarrar uma flecha em pleno voo, já pensou? A capacidade desse guerreiro, né? A concentração dele, a velocidade do movimento que ele tem. Então, se alguém atirasse uma flecha contra ele, ele conseguia não só se desviar da flecha, mas ele conseguia segurar essa flecha em pleno voo. Então, se vê como a técnica é elaborada, né? Como a técnica é interessante, né? A capacidade de não só desviar-se da flecha, mas de agarrar a própria flecha. Veja só que interessante, tá? Uma outra ligação muito legal que nós podemos fazer com o Shondaro, olha só. Assim como a capoeira
que pode exercer a função de luta ou de dança, conforme as circunstâncias, a Shondaro também possui um papel múltiplo de luta, de dança e de canto. Então, o Shondaro, ele não é praticado só como uma luta. O Shondaro, ele acaba sendo também praticado nas aldeias, nas comunidades, como uma dança. Então, ele também se relaciona na parte cultural da comunidade, da tribo, também com uma dança, trazendo os mesmos movimentos, os movimentos de equilíbrio, os movimentos de imitação dos animais. Então, o que eu entendi, o que nós podemos entender, que é o seguinte: o Shondaro, ele é treinado como uma dança. Então, ao dançar, os guerreiros, ao executar os movimentos do Shondaro na dança, eles vão treinando esses movimentos, para depois utilizar esses movimentos no momento das lutas, Veja que interessante. Então, perceberam como há uma ligação, uma aproximação do Shondaro com a nossa também, com a capoeira, As raízes são diferentes, O Shondaro, nós vamos ter as raízes lá na cultura indígena. A capoeira tem as raízes lá na cultura afro-brasileira. Mas, os dois elementos, as duas atividades, acabam tendo essa ginga, acabam misturando isso da dança com a luta, dos movimentos ritmados, dos movimentos ao som de uma música, ao som de uma batida, ao som do tambor, ao som do berimbau, Então, só para a gente perceber, assim, esses nuances, das atividades físicas, Então, o Shondaro, uma atividade, uma luta guarani, mas que é praticada também, ou é treinada, no formato de uma dança, ok? Segundo exercício nosso, então. O Shondaro é uma luta indígena característica do povo guarani. Como podemos melhor explicar essa técnica do Shondaro aí? Se você entendeu, você vai conseguir explicar isso, pode ser usando as tuas palavras, e daqui um tempinho a gente volta para corrigir, ok? Muito bem, pessoal. Deu tempo aí de você explicar? Pode usar as tuas palavras mesmo, tá? Não precisa querer copiar num outro slide ou copiar alguma coisa da internet. Você pode usar as tuas palavras mesmo e explicar a nossa técnica do Shondaro.
Então, o que eu vou colocar aqui agora é uma sugestão de resposta, certo? Veja se a sua resposta é mais ou menos parecida com a minha. Então, olha só. O Shondaro possui, primeiro, uma característica múltipla de ser luta, mas também ele pode ser dança e ele também pode ser incorporado ao canto, né, da tribo, ao canto dos povos indígenas ali, dos guaranis, tá? Então ele tem uma característica múltipla dentro da comunidade, luta, dança e canto, certo? Mistura tudo isso. Os seus movimentos são de equilíbrio e esquiva, imitando o quê? Os movimentos dos animais. Equilíbrio e esquiva é aquilo que nós conversamos, né? De desviar-se dos golpes do adversário, tá? E eles, nesse movimento de desviar-se, ele utiliza os movimentos que ele percebe nos próprios animais que estão em volta ali, né? Que estão na comunidade, que estão na floresta onde a tribo habita, ok? Entendido isso? Vamos para mais um exercício então. Sendo os índios guaranis, os antigos guerreiros... Desculpe, vou ler de novo. Segundo os índios guaranis, os antigos guerreiros Shondaro eram capazes de... vou dar uma dica, é um feito de super-herói, tá? É algo que super-herói faz e, segundo os guaranis, os guerreiros Shondaro conseguiam fazer. Responde aí, a gente volta logo. Voltamos.
E aí, você lembrou desse feito dos guerreiros Shondaru, né? Ó, feito assim no nível de um filme Matrix, né? Coisa de super-herói. O que segundo os guaranis eles conseguiam fazer? Eles conseguiam agarrar flechas em pleno voo, né? Segurar a flecha com ela no ar. Vê só como isso é realmente incrível, né? Coisa de super-herói. Então, revisando um pouquinho, gente, te lembrar o que a gente já viu no vídeo, o Shondaru é uma luta característica do povo guarani, certo? Consiste em movimentos de equilíbrio baseados nos movimentos dos animais, que eles copiavam dos movimentos dos animais. Então, os animais serviam de inspiração para as técnicas que eles iam usar no Shondaru, tá? E ele possui para a comunidade, para a aldeia, um papel múltiplo de misturar a luta, a dança e o canto, certo? Então, pessoal, esse foi o Shondaru, uma luta indígena muito característica do povo guarani, que está inserida na cultura desse povo, não só como uma luta, mas também como uma dança e também como um canto, certo? Os guerreiros eram extraordinários, como a gente viu. Então, ficamos hoje por aqui. Vejo vocês na próxima. Tchau!